A saída dos Estados Unidos do Afeganistão podia bem ser o fim de uma longa história de 20 anos que ficou conhecida como Guerra ao Terror. Biden terminaria o que George W. Bush começara em 2001. Mas não deverá ser assim, até porque o 11 de setembro foi um cataclismo de uma intensidade que nenhuma escala nos tempos modernos conseguiria medir. As réplicas e consequências são bem visíveis no dia-a-dia do mundo ocidental, em que a hiperbolização da segurança e da vigilância passaram a ser comuns. Já no Médio Oriente, as guerras motivadas pelo ataque em solo americano continuam a desfazer vidas e países. We'll get him out. See what happened, but I saw people jumping out of the building just now. I'm trying to save my sister's all right. She's in that building. We crashed! The other trade center's down. It's down. It's down. Still around, guys. Still around. Ainda em choque, os Estados Unidos e o mundo sentiram que estavam a viver um dia que mudaria o curso da história. O plano da ofensiva incluiu 19 jihadistas, membros da rede terrorista Al-Qaeda, que sequestraram 4 aviões comerciais em solo americano. Delinearam um ataque coordenado que tinha 3 alvos: as Torres Gêmeas, o Pentágono e a Casa Branca. Quase 3.000 pessoas morreram naquele dia. As 2 torres do World Trade Center colapsaram. O medo, o pânico e a incerteza tomaram conta dos acontecimentos. O presidente George W. Bush, que visitava uma escola na Pensilvânia, falou ao país sobre o ataque. Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Este é o início do que ficou conhecido como a Guerra ao Terror, que tinha como objetivo decapitar a Al-Qaeda e a sua liderança. Dominados pelo medo, o pesar e a indignação, a América queria retaliar. É nessa altura que os Estados Unidos lançam aquela que viria a ser a mais longa ação militar de sempre. Invadem o Afeganistão para derrubar o poder dos talibãs, que acusam de dar apoio às ações de Osama Bin Laden, o saudita que culpam de ser o cabecilha do ataque. This is a man who hates. This is a man who's declared war on innocent people. Morto ou vivo, a caça ao homem durará 10 anos. Bin Laden viria a ser encontrado e assassinado pelas forças especiais norte-americanas nas montanhas do Paquistão. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Mas esta não foi a única intervenção militar dos Estados Unidos para retaliar o 11 de setembro. Em 2003, seguiu-se o Iraque. Saddam Hussein e o regime que lidera é acusado de armar organizações terroristas. Bagdade acaba por cair, Saddam também, mas a ocupação do país só termina em 2011. Durão Barroso, então primeiro-ministro, entrou para esta história, acolhendo a conferência que deu o pontapé de saída para a intervenção militar. A base das Lajes, nos Açores, foi o palco para o encontro que juntou Blair, Bush e Aznar.
Mas se as guerras foram a resposta mais impactante, até pelo efeito que tiveram no terrorismo internacional, com o Estado Islâmico a tomar o lugar da Al-Qaeda, houve um efeito colateral perceptível a todos no mundo. Viajar de avião nunca mais foi igual. Desde essa altura, o cerco securitário apertou-se e passou a ser banal a revista de computadores portáteis e de aparelhos eletrónicos. A vigilância e videovigilância ganharam terreno à privacidade. O Patriot Act foi aprovado apenas 6 semanas após o 11 de setembro. O Congresso deu ao FBI e à NSA novos recursos para recolher e partilhar dados pessoais. Puderam pesquisar informações sobre um indivíduo e o histórico de pesquisas na internet com pouca ou nenhuma supervisão judicial. You undertake these things because you believe this is to be a long-term problem, something that's going to have to be addressed long into the future, for decades. Os agentes da lei passaram a fazer buscas domiciliárias sem notificar o proprietário e escutas telefónicas sem ter de apresentar indícios de que um crime estivesse a decorrer. Se ser árabe já não era fácil nos Estados Unidos, os ataques às Torres Gêmeas não ajudaram. A islamofobia disparou no tempo que se seguiu. Mesmo com os repetidos apelos de políticos e das forças de segurança, afirmando publicamente que o Islão era uma religião pacífica, para muitas pessoas na América e em todo o mundo, os ataques do 11 de setembro e o Islão misturavam-se e procuravam vingança contra qualquer um que parecesse muçulmano. Os números não mentem. Se em 2000 houve 12 ataques anti-muçulmanos reportados ao FBI, no ano seguinte dispararam para 93. 20 anos depois, os 3.000 mortos do ataque continuam na memória coletiva, sendo que todos os anos morrem ainda pessoas relacionadas com aquele dia, com polícias, bombeiros e pessoal dos primeiros socorros. Um estudo revela que um bombeiro que tenha estado junto às torres no dia da queda dos edifícios tem 44% de maior probabilidade de desenvolver uma doença do que outro que tenha estado no local no dia seguinte. O cancro e as doenças cardíacas em resultado do que aconteceu há 20 anos são as causas de morte mais comuns ainda nos dias de hoje. Só no Afeganistão, durante as 2 longas décadas do conflito entre soldados, civis, afegãos, norte-americanos ou soldados da coligação internacional, morreram mais de 172.000 pessoas. No Iraque, o número foi de 111.000 mortos. Ou seja, tudo somado, contabilizando apenas estas 2 guerras, o número de vítimas mortais foi 94 vezes maior do que o evento que lhes deu origem. Após trilhões de dólares gastos, a saída do Afeganistão, que do lado americano mostra a vontade de pôr um ponto final, parece ser apenas mais um capítulo numa história de sangue que começou a ser escrita em 2001. Os talibãs estão de novo no poder e a administração Biden relembrou que os objetivos dos norte-americanos era apanhar os responsáveis pelo 11 de setembro e garantir que a Al-Qaeda não tivesse plataforma para voltar a atacar. E esses foram alcançados, por isso o tempo era de partir. A operação para tirar cerca de 100.000 americanos e afegãos que colaboraram com os Estados Unidos está a revelar-se um verdadeiro quebra-cabeças logístico e político. O atentado do ISIS-K, que levou a pelo menos 90 mortes, e a reação de Biden foi tão forte quanto dura. We will hunt you down and make you pay. Quanto ao Afeganistão e aos afegãos, vão continuar a lidar com os destroços de um dia que marcará para sempre a história recente da humanidade. Vale,